No dia 12 de junho de 2025, uma rotina aparentemente inofensiva e comum é quebrada de forma chocante. A mãe vai trabalhar e, quando volta, encontra o corpo da sua filha de 10 anos no chão, sem vida, com 16 perfurações brutais, sem gritos, sem testemunhas. Quem poderia ter feito isso com uma menina tão pequena e por quê? O caso Larissa Manoela abalou o país. E agora, um novo pedido da defesa pode tornar tudo ainda mais sinistro. A exumação a pedido da família do corpo da Larissa para investigar um possível abuso sexual antes do assassinato. E o principal suspeito, o padrasto, confessou o crime, mas resta saber se ele contou tudo. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Peço a gentileza desde o começo do seu like, seu emoji aí nos comentários e se torne membro se puder, você vai ter acesso antecipado a todos os conteúdos e o nosso grupo lá no WhatsApp. Se você não puder nesse momento, tá tudo certo, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do caso da Larissa Manoela, desde os primeiros indícios até a confissão e passando, claro, por essa atualização, esse pedido da acusação da exumação do corpo dela. Se você gosta de histórias reais que revelam o lado mais sombrio da mente humana, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio e compartilha esse vídeo, combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Larissa Manoela Santos de Lucena nasceu no dia 15 de janeiro de 2015. Quando tudo aconteceu, ela tinha apenas 10 anos de idade e morava no Jardim Tupã, em Barueri, região da Grande São Paulo. A Larissa, a mãe, a Denúzia, a Silvia Santos e também o irmão mais velho dela moravam em uma comunidade que fica em uma pequena vila que dá acesso a cerca de 300 residências, mais ou menos. Os pais da Larissa já estavam separados há cerca de 4 anos quando do cometimento do crime. O Cícero de Lucena, o pai, cumpria, segundo ele próprio, em uma entrevista declarou, uma medida protetiva contra a denúncia, ou seja, ele não podia se aproximar da ex-mulher. E os filhos, ou seja, a Larissa e o irmão mais velho, às vezes dormiam na casa do pai. Toda essa contextualização é importante, uma vez que, obviamente, quando acontece um crime dessa natureza, todas as pessoas próximas são investigadas. Bom, a Larissa estava no 5º ano do ensino fundamental. Ela ia para a escola todos os dias caminhando junto com uma amiguinha que morava ali na mesma vila. Segundo a mãe da Larissa, a escola ficava bem perto da casa deles, descendo ali apenas uma rua, elas já chegavam. A Larissa foi descrita pela mãe como uma menina muito independente, falante, animada e que foi planejada, muito amada e esperada por ela. Na semana do crime, na terça-feira, do dia 10 para o dia 11 de junho, a Larissa e o seu irmão estavam na casa do pai e eles ficaram lá para passar a noite. Então eles fizeram coisas rotineiras, cotidianas. Naquele dia estava tendo um jogo do Brasil, eles assistiram juntos. O Cícero até relatou depois momentos de carinho nesse dia aí, como por exemplo, preparar um lanchinho para a filha antes de dormir. E no dia seguinte, quarta-feira, o Cícero levou o filho mais velho à rodoviária, porque esse filho teria uma viagem, uma viagem programada para Sorocaba, já estava tudo certo. Então ele fez isso, levou o filho e depois ele deixou a Larissa na casa da mãe dela. Apesar do pai desejar naquele momento que a Larissa passasse mais algum tempo com ele, mais uma noite lá na casa dele. Só que a Larissa, segundo o pai, preferiu voltar para a casa da mãe naquele dia. E aqui, pessoal, com essa breve contextualização, da vida da Larissa, da mãe, do pai que teve esse, digamos, como ele próprio relatou, tinha essa medida aí, mas ele foi bem cauteloso nas entrevistas, até de salientar isso, e realmente a polícia averigou e estava tudo certo. Mas eu quis trazer toda a contextualização para a gente entender que aparentemente não havia nada ali que pudesse dar ensejo a um crime tão brutal como esse que aconteceu contra a Larissa. Pelo menos até esse momento. O dia do crime. Era uma quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. A mãe da Larissa, como fazia todo dia, saiu para trabalhar por volta das 6h30 da manhã. E a Larissa naquele dia ficou sozinha em casa. Lembrando que o irmão que vivia com ela, com a mãe, estava viajando, Bom, a Larissa então deveria se arrumar e ir para a escola no período da tarde naquele dia. Então, esse fato dela ficar em casa sozinha não era muito comum. E ela ia precisar fazer tudo sozinha pela ausência do irmão aí que tinha aquele compromisso.
A porta da casa deles estava com um problema, segundo foi relatado, na fechadura, por isso ela ficava destrancada. Então, por volta das 6 da tarde já, o dia transcorreu, ninguém ficou sabendo de nada. A Adenúzia volta para a casa do trabalho e ali ela faz a triste e chocante descoberta. A Larissa está caída no chão do quarto, com manchas de sangue ao redor dela. Naquele primeiro momento, a mãe até pensou que pudesse ser um acidente, que a filha estava machucada, mas logo em seguida ela percebeu que se tratava do pior. A Larissa estava sem vida. Ela então saiu correndo, desesperada, gritando, pedindo ajuda aos vizinhos. As autoridades, obviamente, foram acionadas e eles chegaram na casa deles lá e constataram lá mesmo no local que a Larissa tinha perdido a vida. A perícia alegou depois que a Larissa sofreu 16 perfurações pelo corpo, sendo que o primeiro golpe foi no rosto e a segunda apunhalada no pescoço e todas as demais distribuídas pelo tórax da menina. Estima-se que as duas primeiras facadas foram fatais e os demais golpes tinham sido desferidos com extrema violência e aparentemente muita raiva. Não havia sinais ali de luta ou resistência no corpo da menina, ou seja, aparentemente ela não tinha nem conseguido lutar pela vida dela. Os vizinhos não ouviram gritos ou barulhos suspeitos naquela manhã, o que levou então à hipótese inicial de que a Larissa poderia ter sido atacada enquanto ela estava dormindo ou que ela pudesse conhecer o agressor. Investigações e suspeitas. Bom, diante dessa brutalidade, desse crime completamente selvagem, a Polícia Civil iniciou uma investigação cuidadosa, ouvindo todas as testemunhas que eles, a princípio, colocaram nas primeiras linhas de investigação, né? Analisando câmeras de segurança ali da região. E como é natural, e acabei de comentar, toda investigação criminal dessa natureza tem como, digamos, os primeiros alvos, entre aspas, as pessoas mais próximas da garota. E todas elas foram averiguadas, né? A polícia olhou mais de perto para, ou seja, ligar ali os pontos que a princípio estavam todos soltos, não é? Inicialmente, levantou-se a possibilidade de que o ataque pudesse ser uma vingança contra o pai da Larissa, o senhor Cícero, que, segundo o que é relatado, havia sofrido um atentado umas semanas antes do crime contra a Larissa, quando ele foi esfaqueado em uma briga. O Cícero chegou a perder um rim nesse ataque aí que sofreu. Mas o principal suspeito desse atentado aí contra o Cícero já não estava mais na região, foi comprovado isso e ele logo foi descartado do caso da Larissa. Outra linha de investigação que a polícia seguiu ali no primeiro momento apontava para o namorado da mãe da Larissa, um homem chamado Diego Antônio Sanches Magalhães. Para a família da Larissa, ele era o maior suspeito. Porque no dia anterior ao crime, 11 de junho, o Diego, que mantinha um relacionamento de 11 meses com a Adenúzia, tinha ido até a casa da namorada para passar uma noite lá com ela. Lembrando que os filhos estavam lá também, não é? Então ele chegou ali por volta das 8 da noite e, segundo a Adenúzia, eles estavam vendo uma série na TV quando a Larissa chegou ali e pediu para a mãe: mãe, me coloca a senha aí do celular. E a mãe prontamente atendeu ali o pedido da menina. O Diego, no entanto, disse ali, não sei se em tom de brincadeira ou sabe aquela brincadeira com fundo de verdade, não sabemos como foi exatamente o tom dessa fala, mas ele chegou e falou assim: ah, também quero a senha. Só que depois se descobre que, na verdade, isso aí não tinha nada de brincadeira. Na verdade, ele estava desconfiado da denúncia que ela poderia estar tendo algum caso, traindo ele, etc e tal. Mas a denúncia negou, dizendo sobre isso aí, né, de pedir a senha e tudo mais, que quando ele tinha acesso, ele enviava mensagens ofensivas para algumas amigas dela e bloqueava até alguns contatos. Ele, então, depois que aconteceu isso, né, esse negócio de pedir a senha, teria ficado muito bravo e por volta das 11 da noite, ele foi embora da casa da namorada lá. Não sei se ele pretendia passar a noite lá, mas depois que aconteceu isso, ele simplesmente pegou e foi embora. No dia seguinte, então, 12 de junho, algumas imagens de câmeras de segurança mostram o Diego saindo da casa da mãe dele por volta das 7h30 da manhã para trabalhar. Então ele retorna para lá ao meio-dia, para o almoço, né? E depois ele sai novamente às 13 horas, já com outra roupa. E com base nessas imagens e algumas outras suspeitas, o Diego é confrontado pela polícia, mas num primeiro momento ele nega. Até a polícia
argumentou depois que a faca supostamente usada no crime, né? Vários indícios, várias provas circunstanciais, eu diria, essa faca aí pertencia ao Diego e estaria na casa da denúncia em cima de um armário. E depois ela desapareceu. Só que com base em tudo isso, nessas câmeras e alguns depoimentos iniciais, a polícia apontou contradições, como, por exemplo, a troca de roupa e a ausência de um álibi contundente. Na semana seguinte ao crime já, a prisão temporária do Diego já tinha sido solicitada, mas ela foi negada pela justiça porque, segundo, né, o embasamento aí da justiça, ele tinha residência fixa e colaborava com as investigações. O Diego então continuou sendo investigado, mas em liberdade. Bom, o Diego foi ouvido pela primeira vez no dia 13 já, tá? Um dia após o corpo da Larissa ter sido localizado. Nessa ocasião aí, ele negou qualquer envolvimento no crime, teve o celular apreendido e também entregou um par de chinelos para a polícia, para ser periciado. No segundo depoimento dele, que foi dado no dia 16 de junho, o Diego voltou a negar a participação no assassinato. Já no dia 18 de junho, ele foi chamado novamente para prestar esclarecimentos. E nessa ocasião aí, duas testemunhas foram ouvidas e sustentaram álibis para o Diego. Um homem que afirmou que ele estava trabalhando em sua residência na tarde do dia do crime, enquanto uma outra pessoa, filha da chefe dele, do local que ele trabalhava lá, relatou que ele, o Diego, esteve no trabalho na manhã do crime. Só que tem alguns pontos aí que a gente precisa analisar, mas eu já chego lá. Um outro homem também que apareceu nas imagens das câmeras de segurança, só para fazer aqui a cronologia exata de como tudo aconteceu, não é? Esse homem apareceu então nas câmeras de segurança, a polícia observou, só que ele se apresentou prontamente na delegacia, né, para colaborar com as investigações e foi descartado como suspeito, porque ele tinha um álibi consistente, foi apresentado tudo ali e realmente não, só foi captado pelas câmeras ali, aquela história de no lugar errado, na hora errada, sabe? Mas felizmente não foi, enfim, colocado ali como suspeito injustamente, né? Bom, agora então eu vou apresentar um pouco mais sobre o Diego para vocês, tá? O padrasto. O foco da investigação, com base em tudo isso que eu já falei, obviamente estava, né, com a mira ali no Diego, que era, evidentemente, o padrasto da Larissa, namorado da mãe dela, a Denúzia. Eles estavam juntos há cerca de 11 meses e o Diego era o primeiro relacionamento sério da mãe da Larissa depois que ela se divorciou do pai dela. O Cícero, o pai da Larissa, expressou desconfiança desde o início, né, do descobrimento do crime em relação ao Diego. O Cícero disse que o comportamento do Diego era suspeito, mas a mãe, a princípio, obviamente muito abalada com a morte da filha, né, apresentou uma postura um pouco divergente dessa do pai. Ora, ela duvidava da culpa do Diego, ora ela demonstrava ali uma certa insegurança quanto à inocência dele. Enfim, ainda estava, acho que, processando, né, tudo que estava acontecendo ali. Em um primeiro momento, ela disse em seu depoimento que o relacionamento entre eles, né, ou seja, ela e o Diego, era tranquilo e que a Larissa se dava bem com o padrasto. Depois, no entanto, ela volta atrás e revela que, na verdade, o relacionamento era marcado por discussões e ciúmes e que a Larissa não gostava dele. O pai da Larissa também relatou em uma entrevista ao Balanço Geral que a Larissa tinha muitos ciúmes dos pais. Ela não queria que o homem, né, o Cícero, arrumasse uma namorada, mas também não queria que a mãe, né, tivesse um outro relacionamento. E o Cícero levantou também a suspeita de que talvez o Diego enxergasse na Larissa um empecilho, né, uma pedra no sapato em relação ao relacionamento dele com a mãe dela. Ou seja, com base em todas as informações, digamos, que vão aparecendo, né, meio soltas assim a princípio, óbvio que a polícia que é responsável pela investigação vai ligar todos, colocar todas as pecinhas no seu devido lugar, mas assim, pra gente que é leigo e conhece essa história, dá a sensação que há ali sim uma certa insegurança em apontar dedos, muitos elementos que podem sim ser, digamos, aquelas coisas que vão criando uma bomba relógio na cabeça de algumas pessoas, não é? Aquelas coisas de convivência, aquelas rusguinhas aqui, por mais que se trate de uma criança, nunca sabe a mente da pessoa, né, que está ali, do adulto, né? Então, existem elementos sim que podem fazer com que a gente entenda que o negócio não foi só um estopim, já vinha acontecendo alguma coisa ali, apesar de tão pouco tempo, né, 11 meses de relacionamento ali. Enfim, a polícia depois descobriu que o Diego forneceu à investigação o endereço da casa da mãe dele, tá? Só que ele omitiu, não mencionou a casa que ele morava, que era uma casa alugada. Nessa casa que ele alugava aí foram encontrados depois bilhetes escritos por Diego pedindo perdão à Denúzia e posteriormente bilhetes endereçados a outros familiares, como a mãe e amigos.
indicando que ele estava passando por dificuldades financeiras e emocionais. Mais um foguinho aí nessa panela de pressão, eu diria, não? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Depoimentos, álibis e confissão. Continuando a investigação, o Diego alegou que trabalhou montando móveis e fazendo entregas no dia do crime, apresentando testemunhas para suportar essa versão dele aí, não é? Essas testemunhas que eu comentei com vocês. Porém, a janela temporal das câmeras e a proximidade da casa dos pais dele, né, da mãe dele, na verdade, onde ele saiu naquela manhã lá por volta das 7h30 para ir trabalhar, até o local do crime, indicavam que haveria a possibilidade do cometimento de um assassinato e ele ainda conseguiria chegar no trabalho a tempo. Vocês lembram que eu comentei que tinha alguma coisa sobre isso, não é? Que aparentemente ele tinha ali um álibi, coisa e tal, mas quando a gente analisa mais de perto, a gente não, né? A polícia analisou, se determina que existe sim a possibilidade disso acontecer, não é? Então, o Diego sabia que a Larissa estaria sozinha naquele dia na casa da mãe dela, porque o irmão estava viajando, e ali se abriu uma janela de oportunidade para alguma coisa que surgiu na hora, para alguma coisa que já vinha acontecendo. Não sabemos. As imagens das câmeras mostram o Diego saindo da casa da mãe às 7h30, não é? Por volta das 8h09, ele foi visto entrando numa viela onde a Larissa morava. E por volta das 8h15, ele sai dessa viela, ou seja, 6 minutos, né? E percebe ali, dá a entender que ele esqueceu alguma coisa, o celular. Então, às 8h17, ele volta correndo e antes de entrar na viela, ele descarta algo ali na lixeira que a polícia acredita que tenha sido a faca que ele utilizou no crime, a arma do crime. Então, às 8h21, ele sai mais uma vez com um moletom, uma touca e cabeça baixa. Só que apesar da suspeita da polícia, né, a faca do crime não foi recuperada, pelo menos não ainda. Vestígios de sangue da Larissa foram encontrados nas mãos dele, ou seja, do Diego após a perícia, tá? E pressionado já diante de todas essas evidências, por mais circunstanciais que sejam, são concretas também, eu diria, não é? Tem a câmera ali, a imagem do cara. E essas imagens aí, vestígios de sangue, bilhetes, contradições no depoimento. Assim, acho que ele não suportou a pressão e no dia 23 de junho, o Diego acaba confessando o assassinato da Larissa Manoela. E segundo a confissão, o Diego teria agido por ciúmes e desejo de vingança contra a Denúzia, a mãe da garota, que supostamente teria ido a uma festa sem ele e que ele estaria sendo traído. E de acordo com o relato do Diego, na manhã do crime, ele foi até a casa da mãe da menina para pressioná-la sobre a suposta traição. Quando ele entrou lá, ele perguntou pela denúncia, a menina disse que ela não estava em casa. A Larissa, então, que estava ali dormindo na parte de baixo de um beliche da casa, um quarto da casa ali, foi questionada, né, pelo Diego. Ela disse que a mãe tinha saído, mas não mencionou se ela tinha saído acompanhada de alguém. Suponho que o Diego queria saber se era um homem ou não. Segundo ele, em determinado momento, então nessa conversa, a Larissa teria dito: "Você é corno". O Diego confessa que depois que ele ouviu essa frase aí, ele perdeu completamente a cabeça. Puxou a Larissa da cama, então jogou no chão. Em seguida, ele disse que pegou uma faca na cozinha e esfaqueou a menina diversas vezes. O Diego acredita que o primeiro golpe tenha sido fatal, mas ele não soube explicar porque ele continuou aplicando mais 15 facadas, ou seja, totalizando 16 golpes na menina. Ele afirmou que não se sujou com o sangue da vítima e deixou o local depois do crime, mas percebeu na rua que ele havia esquecido o celular, aquelas imagens que capturam ele lá, não é? Então, ao voltar para buscar o celular, ele encontrou o objeto na cena do crime, sujo de sangue, e assim ele acabou sujando a mão também. Após isso, ele foi trabalhar e no seu horário de almoço, ele foi até a casa da mãe, onde as câmeras de segurança mostram ele entrando lá, né, com uma roupa e saindo depois com outra roupa. As roupas sujas de sangue foram encontradas na máquina de lavar da casa da mãe e o tênis que ele usava no momento do crime não foi localizado. Ele alegou que havia jogado fora. Um boné que ele usava foi encontrado em uma lixeira. Ele ainda afirmou que quando praticou o crime não estava sob efeito de álcool ou qualquer outro tipo de substância entorpecente. O padrasto ainda mencionou ao delegado que teve problemas em um relacionamento anterior, incluindo uma tentativa contra a própria vida devido a uma traição. Então ele buscou apoio de familiares e da igreja. O homem está preso no momento e a investigação segue para estabelecer os detalhes do caso. Parece que a gente tem todo o esboço, né? Saber as minúcias, né, que serão obviamente utilizadas num julgamento, possível julgamento. E depois tem um ponto super importante que faz parte aí dessa atualização, né, desses novos passos aí da investigação do caso. Após todas essas imagens do Diego circularem nas mídias, né, viralizarem,
Uma mulher chamada Kelly de Novaes, mãe de uma moça chamada Júlia Bortoli, de 20 anos de idade, reconheceu o Diego ao ver reportagens sobre o caso da Larissa Manoela. Ela procurou então a delegacia e relatou um abuso contra a filha dela, que tinha acontecido há 18 anos, quando a Júlia tinha apenas 3 anos de idade. Na época desses fatos aí, a Kelly confrontou o Diego, que era só um adolescente de 14 anos, na presença da mãe dele. Ele contou em detalhes tudo o que tinha feito com a menininha. No dia seguinte, então, a essa confissão do Diego, para a mãe dele também, para Kelly, mãe da vítima, ele passou a negar os fatos agora. A mãe dele também, tá? Então, ambos começaram a falar que nada daquilo era verdade. Já a Kelly registrou um boletim de ocorrência e acionou o conselho tutelar que acompanhou o caso. Após meses, uma audiência foi realizada, mas o Diego não foi internado porque o promotor considerou a possibilidade de uma recuperação. Digamos que são aquelas bandeirinhas que sobem e não é nada não. A Júlia relatou que vive com traumas, evidentemente, desde o abuso e enfrentou o descrédito de pessoas que acusaram a moça de mentir. Ela não reconheceu o rosto do Diego inicialmente, mas entrou em pânico ao saber que ele era o autor do crime contra a Larissa. Eu acho assustador esse comportamento, né, de algumas pessoas de duvidar de uma vítima. Claro, né? Não estamos falando só de santinho aqui. Pode haver, sim, muita gente que é uma relação aí de extremamente delicada, né? Porque principalmente com pessoas expostas, né? Tem sim, muita gente aproveitadora que quer dar golpe e tudo mais, então há de se ter muito cuidado com uma acusação séria, assim, de abuso, né, estupro, etc. Claro que tem que se investigar, tem que buscar o máximo de provas possíveis, mas diante aí dessa situação que a mãe está relatando, né, que contou tudo isso aí, tudo bem que tem a negação do outro lado, né? Mas com base em tudo que aconteceu, em todo o histórico. Porque pensa comigo, essa pessoa ia aparecer agora do nada, se expondo depois de 18 anos, a troco do quê? Não é? Então, há muitos pontos aí a ser analisados e, enfim, assunto denso e complexo. Mas aqui, a polícia, tá, pessoal, ela investiga a possibilidade, com base em tudo isso, de o Diego ter feito outras vítimas. Ou seja, a polícia deu crédito aí, né, para esse relato. O caso do abuso relatado pela Júlia não resultará, evidentemente, em condenação devido ao tempo aí decorrido já. Mas ele deu ensejo à acusação querer exumar o corpo da pequena Larissa para periciá-lo, segundo o que é relatado aí com o consentimento da família, tá? Porque também é um assunto delicado, né? Mas isso pode ser muito importante para uma futura condenação, uma vez que a gente sabe que, né, tem muita. O negócio é brando aqui, então, quanto mais provas ali a acusação tiver, mais certeza de uma punição, se for o caso. Então, a defesa dos pais da Larissa protocolou na justiça um pedido de exumação do corpo da menina para que seja realizado um exame pericial complementar com foco na detecção de possíveis sinais de abuso sexual. Os advogados alegam que surgiram indícios relevantes de que a Larissa possa ter sido submetida à violência sexual antes da morte. Segundo a petição, esse aspecto não foi analisado de forma específica no exame necroscópico inicial. Ainda há pedidos oficiais, além dessa exumação, a designação de peritos do Instituto Médico Legal para a realização de necropsia complementar, a coleta de material biológico e análise perineal genital, novo laudo aos autos e também prioridade na diligência. Entre os pontos levantados pela acusação estão depoimentos e informações extraoficiais obtidas pela família que indicaram a necessidade do aprofundamento nessas apurações aí. Bom, infelizmente uma criança foi embora, né, de forma brutal, de forma assim, covarde, né? Afinal de contas, uma criança de 10 anos de idade, né, um golpe fatal no rosto, no pescoço, de extrema violência. Há de se ter uma mente bem questionável para conseguir fazer um negócio desse daí. E esperamos que ela tenha encontrado a luz. Quero sempre deixar aqui nossos profundos sentimentos a toda a família. E também registrar que no dia 17 os alunos da escola, os coleguinhas da Larissa, que estudavam junto com ela, né, homenagearam a garota. Fizeram uma homenagem para ela lá, depois do sepultamento dela que aconteceu no dia 14. Enfim, o Diego está preso temporariamente e aguarda a finalização do inquérito policial. Caso ele seja futuramente condenado por homicídio qualificado e abuso sexual, né, todas as evidências aí sejam amarradas em uma peça processual muito bem feita, é provável que ele pegue, pelo menos na pena, vários anos, né? O cumprimento já são outros 500. Mas é isso.
Por hoje é só, eu agradeço imensamente a sua companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.